Agora eu vou apresentar para vocês o que é hoje, o que é. Eu tenho depois tem o meu e-mail aqui no final, Suelen. É que eu acabo demorando para responder, mas tem aqui, vocês mandam um e-mail para mim depois, eu vou me esforçar para responder mais rapidamente. O que eu vou apresentar para vocês agora é o que é essa tal de prática baseada em evidência, o que significa isso, vocês devem estar ouvindo falar nisso, né? E quais são as práticas com melhor evidência para a inclusão escolar. Eu vou falar especificamente daquilo que eu domino, que é autismo e deficiência intelectual. Mas eu vou falar, de um modo geral, também sobre como é que o gestor pode saber o que é uma prática baseada em evidência. Eu mando também, eu vou pegar o e-mail, eu pego o e-mail da professora e eu disponibilizo também, tá? Deixa eu ver, já vou ver se eu consigo pegar aqui já. E aí já deixo aqui para vocês, para quem quiser se comunicar. Sueli. Acho que não tem, não. Eu vou ter que pegar com ela depois, porque eu não tenho o e-mail dela, não, tá? Porque a gente sempre porque a filha dela que coordenava lá, então eu mandava e-mail para a filha dela, tá? Vai ficar salvo assim, Edna. A gente só não liberou o link agora, ele ficou fechado só para quem se inscreveu, para que vocês tenham, para que os gestores de fato tenham mais oportunidade de perguntar. Porque a pessoa que não é gestora, ela acaba perguntando coisas que não são as dúvidas do gestor, né? E a gente queria realmente trazer o gestor para essa discussão, porque eu particularmente, eu acho que é muito difícil dialogar com o gestor. A gente não vê muitos espaços em que isso acontece, e quando acontece sobre educação inclusiva é muito difícil. Então, por isso que a gente fez essa limitação só durante esse período. Logo depois aqui eu abro o link lá no YouTube, tá? Então vamos lá. Isso que eu vou falar aqui, essa discussão de baseada em evidências, é uma questão que vocês estão ouvindo falar por conta da pandemia, né? A pandemia está levantando muito essa bola, foi muito discutido em relação à cloroquina, foi muito discutido em relação a as vacinas, né? Então, meio que isso entrou no radar de vocês, eu tenho certeza, mas a gente quer falar isso agora na inclusão escolar, na educação e na inclusão escolar, mais especificamente, né? Eu já me apresentei, eu só quero acrescentar um aspecto na minha apresentação, que é que eu sou professor de sala de aula, tá? Tenho mais de uma década de sala de aula, isso me dá uma visão sobre escola, e eu acabo falando muito sobre isso, né? E sou professor do CBI of Miami, da pós-graduação em análise do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista IDI, e da Universidade Federal de Tocantins, né, da pós em autismo da Federal de Tocantins, tá? Então vamos lá. Bom, a melhor evidência na inclusão é intervenção. Então, eu estou falando dessas duas coisas, vocês vão entender por que eu estou falando essas duas ideias juntas, tá? Bom, isso aqui é o que a gente precisa entender. Isso aqui você, gestor, precisa entender para fazer a elaboração de uma política municipal. E aí eu estou dizendo que eu vou dar exemplo da educação inclusiva desses dois casos, mas você pode usar isso de referência para qualquer outra coisa, tá? Bom, vamos lá. Quando eu vou dizer que uma coisa, que eu fiz uma pesquisa e que uma coisa funciona, ou funcionou na minha pesquisa, se a minha pesquisa tivesse sido desenhada de uma forma bem feita, eu vou ser capaz de garantir que a minha intervenção, que aquilo que eu testei, é capaz de explicar os dados de pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha uma pessoa em que eu dê para ela um remédio, ou sei lá, chá de alho. Ela tem a Covid, eu dou chá de alho e ela melhora da Covid. Eu não posso dizer que ela melhorou por causa do chá de alho. Ou seja, eu não sei se o tratamento que eu estou testando explica o dado de pesquisa, que é a melhora da Covid. Por quê? Porque uma grande parte das pessoas com Covid melhora sem nada. Então, eu não tenho validade interna. Ou seja, eu não sei se o meu teste explica os resultados da pesquisa. Isso se chama validade interna. Ou, às vezes, a gente chama de a verdade na pesquisa. Usa essa expressão, né? Pois bem. E aí, como é que eu faço para saber se uma coisa é a verdade na pesquisa? Eu vou usar uma metodologia mais elaborada. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que alguém tenha
uma hipertensão, e eu dou um remédio, aí a hipertensão cai. Mas eu não sei se foi por causa do remédio, pode ser por causa de outra coisa. Agora ele se conscientizou de que não deve comer, o clima, mas aí eu tiro o remédio, aí sobe de novo, aí eu ponho o remédio e testo de novo. Então essa é uma medida, mesmo que eu tenha uma pessoa só, que eu tenho uma boa validade interna, ou seja, aquilo que eu estou testando explica o resultado de pesquisa, porque a alteração na hipertensão acontece sempre que o remédio é introduzido ou retirado. Então eu tenho validade interna. Mas eu não tenho validade externa. O que quer dizer isso? Aquele dado que está na pesquisa, que explica os dados de pesquisa, eu não posso pegar aquilo e usar para as pessoas fora da pesquisa. Eu não posso começar a usar esse remédio como remédio para hipertensão. Por quê? Porque uma pessoa é muito pouco. Portanto, apesar daquilo ter funcionado ali, não permite que eu afirme que aquilo funciona. Essa afirmação de validade externa, a gente usa uma outra expressão, que é a seguinte: tem evidência, tal coisa tem evidência, certo? Ou é baseado em evidências, quando a pesquisa é suficiente para eu dizer que aquilo funciona para outras pessoas, né? Quando eu vou vender um remédio na farmácia, eu tenho obrigação, é obrigatório que eu tenha evidência. Se eu não for falar de remédio, né? Se eu não tiver evidência de um remédio e colocar na farmácia, eu vou colocar lá assim, canabidiol para autismo, por exemplo. Remédio para autismo e põe o canabidiol lá. Eu vou ser preso por crime hediondo. Por quê? Porque não existe pesquisa que diga que isso funciona. Não tem evidência. Então é crime hediondo. Mas eu estou falando da saúde. E especificamente de remédio. Quando eu estou falando de terapia, é diferente. Eu posso oferecer, no particular ou no SUS, uma terapia que não funcione, que a gente já saiba que não funcione, ou que nós não saibamos que funciona. Eu sei que tem alguns secretários de educação aqui. Um secretário de educação que quiser comprar uma empresa, uma solução de uma metodologia pedagógica que a gente nunca tenha avaliado para ver se funciona ou não, ele pode, não há nenhuma legislação a esse respeito. E mais, se for uma metodologia que a gente já tenha demonstrado que não funciona, ele também pode, porque não há legislação a esse respeito. É claro que pode haver um processo baseado no princípio da economicidade do Estado, né? Mas nós não temos jurisprudência a esse respeito. Bom, então quando é que eu tenho certeza que uma coisa funciona? Então, essa é a importância dessa pirâmide. Nós temos aqui os desenhos de pesquisa. Um relato de caso ou experiência, no nosso caso educacional, não quer dizer que uma coisa funcione. Então, o professor faz uma experiência, ele tem uma experiência com a sala de aula, ele registra um livro, ele publica, isso não quer dizer nada. A probabilidade disso funcionar em outro episódio é muito baixa, é baixíssima. Muitíssimo improvável. Isso aqui que eu estou apresentando, é óbvio que eu não estou explicando tudo, mas isso aqui é decorrente de uma série de estudos estatísticos, tudo isso. Aí eu tenho caso controle, por exemplo, eu aplico numa sala aqui, eu tenho outra sala aqui que é o controle, ou no caso, um paciente, um cliente, e não no outro, né? Pensando que eu posso fazer isso tanto na saúde quanto na educação. Eu tenho coorte controlado, que é quando, por exemplo, a prefeitura implementa um programa municipal e quem está avaliando esse programa não tem a disponibilidade de alterar esse programa, de manipular as variáveis. O município está fazendo, ele só está registrando e colhendo dados disso aqui. Também não produz evidência. Ensaio não randomizado, por exemplo, eu tenho 20 salas e eu decido qual que vai ter uma coisa e qual que vai ter outra. Então, isso não produz evidência, porque nessa divisão isso pode ter um enviesamento. E, por fim, um ensaio controlado randomizado, que pode ser clínico ou educacional, revisão sistemática e meta-análise. Então, isso aqui, nessa ponta, nesses dois níveis aqui, é que a gente diz com segurança que uma coisa funciona, que a gente sabe que uma coisa funciona. Porque são desenhos de pesquisa muito, muito elaborados. Então, por exemplo, a autorização das vacinas, né? Todas elas, Janssen, Oxford, Coronavac, todas elas tiveram isso aqui, esse nível 2, ensaio clínico randomizado. É por isso que elas puderam ser autorizadas pela Anvisa. Enquanto na educação, como eu disse, não existe nenhuma determinação, né? Isso significa, quando você opta por selecionar práticas que possuem evidências que já foram testadas, isso significa economia do dinheiro público e economia da vida dos indivíduos, porque eles têm a oportunidade de
ter um desenvolvimento muito melhor. Então, eu considero isso absolutamente fundamental e considero, inclusive, uma obrigação legal, mas aí é derivado de princípios jurídicos. Bom, o que funciona para autismo, então? Como é que eu vou saber o que funciona para autismo? Pois bem, eu vou colocar isso aqui maior para vocês verem melhor. Nos Estados Unidos, existe uma lei do ano de 2001 chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás. No Child Left Behind Act. Essa é uma lei que foi aprovada por republicanos e democratas. Ela foi apresentada pelos dois, portanto, não tem nenhuma relação com direita ou com esquerda, né? E ela diz o seguinte: depois ela teve uma outra lei mais recente que a renovou, né? Renovou esse princípio, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos, se você for um gestor e você usar uma prática que não tem comprovação de efetividade, você vai responder judicialmente, com dinheiro público, né? Lá quase não tem escola privada. Judicialmente. Porque é corrupção. Você pega o dinheiro e gasta num negócio que não funciona. Imagina o gestor do SUS que pega o dinheiro todo, em vez de contratar médico, compra cristais mágicos para espalhar pela cidade para as pessoas melhorarem, né? Por exemplo. E não é diferente na educação, né? Embora a gente se comporte de maneira diferente. Bom, como o Estado, o governo dos Estados Unidos obriga a utilização dessas práticas, então, obviamente, eles têm que dizer para os professores o que é que funciona, os gestores precisam saber. Então, eles financiam órgãos de pesquisa. Existem 2 grandes órgãos de pesquisas que são financiados pelo Estado americano, dos Estados Unidos, né? Um se chama National Autism Center, que publica uma meta-análise periódica, né, a última de 2015, e o outro é o National Clearing House. Eles financiavam o NPDC e agora mudaram para o Clearing House. E a última revisão saiu em 2020 e saiu uma versão em língua portuguesa também, que são essas as práticas que funcionam aí. Eu vou colocar aqui para vocês o link para vocês terem acesso no site original ao documento completo, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Tem que dividir, porque o YouTube não aceita. Depois eu mando para vocês no e-mail, porque o YouTube não aceita o link inteiro. Então, essas são as 28 coisas que funcionam, ok? São essas. Bom, dessas 28 coisas que funcionam, todas elas são testadas na educação também. A maioria das pesquisas foi feita na educação, não foi feita na saúde. Tem essa descrição lá no estudo, né? E a grande maioria por educadores. Nós temos aí uma diferença quando a gente fala da educação no Brasil, que é a metodologia 4 e a 21. A 4 é a intervenção cognitiva comportamental, que ela deve ser realizada por psicólogos. E a 21 é a integração sensorial de Aires, que é feita por terapeutas ocupacionais. E por qualquer motivo absolutamente bizarro e completamente estranho à ciência, a academia no Brasil defende que esses profissionais não podem estar na escola, o que é um absurdo. Eu não conheço todos os países, mas todos os países que eu conheço, que eu já estudei, eu nunca vi um país civilizado que não tenha psicólogo, fono e TO na escola. Isso não é gastar mais, isso significa gastar menos dinheiro, tá? Mas enfim. Então, essas são as 28 coisas que funcionam. Essas duas têm esses 2 referenciais, todas as outras são baseadas em análise do comportamento aplicada, ABA, que é uma ciência super complexa que dá um suporte muito interessante, que é fundamentada num teórico, né, chamado Skinner, que quem fez faculdade na área da educação, provavelmente ouviu que era um cara do mal, o cara ruim, tratava as crianças igual rato. Por quê? Porque o Skinner trabalha com ciência. Então, a academia no Brasil, como eu disse, né, é muito majoritariamente anticientífica, e aí acaba gerando um conflito aí nesse sentido. Então, depois vocês podem ver, e essas são isso é o que funciona para autismo, tá? O que não está aqui não funciona hoje. Estou falando de prática. Remédio e suplemento é outra coisa. Bom, então vamos lá. Esse é o nome, esse é o documento que eu mostrei para vocês, tá? Prática baseada em evidência para crianças, adolescentes e jovens adultos com autismo. O que é jovens adultos, tá? É até 22 anos, porque nos Estados Unidos a escolarização é até 22 anos. Então, eles criaram essa categoria de 18 a 22, que é o jovem adulto. Então, lá eles dividem assim: a educação, quem cuida do indivíduo, faz as intervenções até 22 anos, depois
é saúde. Eles fizeram essa divisão porque é muito difícil fazer essa coisa intersetorial, né? E lá não tem saúde pública. Mas mesmo com os convênios, com o que eles chamam de insurance, é difícil. Eu tive a oportunidade lá de conhecer 2 lugares, que é a Flórida e a Califórnia. A Califórnia, particularmente, é um lugar muito bom, que a qualidade da inclusão é muito legal. Esse aqui é a outra revisão que eu falei para vocês, é a da National Autism Center, que descreveu 14 coisas que funcionam. Só que, na verdade, são as mesmas coisas, mas é que eles organizaram de uma forma diferente. Eles englobaram um monte de coisa nesse nível 1, que eles chamaram de intervenção ABA. Aí só não está a integração sensorial de Iris, porque, de fato, realmente não está. Ela está entre as coisas que não funcionavam até aquele momento, que não tinha pesquisa, porque de 2015 as pesquisas são de 2018. E aí, eu quis trazer essa aqui pelo seguinte, porque ele tem um caderno só para a escola. Então, é prática baseada em evidência para autismo nas escolas. Então, eles explicam como que essas práticas podem ser utilizadas na escola. A Glenda escreveu, em Cordeirópolis temos fonoaudiólogas, TOs, psicólogas e assistentes sociais em todas as escolas e centros de educação infantil, porém os conselhos dessas categorias restringem muito a atuação. Pois é, isso é influenciado pela academia no Brasil em educação, que defende que eles não devem atuar na educação, que é um absurdo. A Edna falou, onde consigo esse documento de práticas baseadas em evidência? Edna, eu vou mandar para vocês, porque eu coloquei o link aqui, e não aceitou. O YouTube tem algumas restrições em relação ao link. Porque tem gente que coloca link malicioso e tal, né? Então, depois eu mando para vocês. Eu vou mandar para todos vocês. Não precisa ficar preocupado. Eu vou mandar tanto esse quanto o outro que está em língua portuguesa, tá? Vamos lá. Então, a gente precisa fazer um plano de ensino individualizado para poder guiar, para poder orientar isso, né? Mas o que precisa um bom plano, né? O que precisa ter nesse documento? E aí, eu vou passar para vocês aqui também um projeto de lei que é um movimento, né? Que criou para um vereador de Curitiba, já está proposto em outros lugares, como Recife, outros lugares, que propõe uma diretriz para a inclusão. Essa diretriz, vocês tanto podem propor no seu município como portaria, podem propor como diretriz do Conselho Municipal de Educação, quanto podem propor como lei. Então, o que eu vou mandar para vocês, o documento que eu vou mandar para vocês, pode ser, sim, copiado, não tem nenhum problema, nós temos esse diálogo com o vereador, que nós é que propusemos para ele, tá? O vereador Pia, de Curitiba. A Cristiana falou, em Resende temos psicólogas, assistentes sociais e fonoaudiólogos, estão com a mesma questão. Pois é, a gente tem a gente tem um problema ainda muito grande ainda, infelizmente. Mas a gente não depende, não é só com a presença desses profissionais que a gente pode implementar essas diretrizes da maneira que eu vou explicar aqui, tá? Elas podem ser implementadas também com a equipe escolar, com o professor de sala de recursos, professor regente, tá? Que o ideal é que a gente tivesse, claro, essa equipe multidisciplinar. Bom, o currículo de crianças com transtorno do desenvolvimento deve ser ampliado. Quando a gente tem autismo e deficiência intelectual, isto é, transtornos do neurodesenvolvimento, a gente pode pensar num currículo para além da BNCC ou do currículo do sistema. Quando você pega a BNCC, ela diz assim, na educação especial, a gente deve pensar em currículo diferenciado. Então, a gente precisa ampliar para além do conteúdo acadêmico, né? A gente tem 3 outros tipos de habilidades. Uma delas são as habilidades de aprendiz. Você tem muito indivíduo com autismo, por exemplo, que ele fica andando pela escola, ele fica correndo pela escola inteira. Eu preciso ensiná-lo a sentar e esperar. Mas que habilidade é essa? Não está na BNCC, sentar e esperar. Por que não precisa? Porque o indivíduo com desenvolvimento típico, quando ele começa na educação infantil, daqui a pouco ele já desenvolve essa habilidade. Então você não precisa fazer isso. Mas para o menino com autismo e deficiência intelectual, muitas vezes você precisa. Portanto, a gente precisa suplementar e olhar para outros campos diferentes do conteúdo acadêmico. Então, por exemplo, aqui, todos os conhecimentos são hierárquicos, né? Se você ensina o indivíduo a sentar, você pode ensiná-lo a fazer contato visual. Se você ensina a fazer contato visual, você pode ensinar a atentar ao professor ou atentar aos estímulos indicados pelo professor. A lousa, o livro. Se você ensina a sentar, você pode ensinar a esperar, e aí você pode ensiná-lo a ouvir instruções e a ouvir os colegas. Então, existe uma hierarquia nessas habilidades de aprendiz. Isso precisa estar descrito para que seja necessário que a gente avalie, tá?
E aí eu vou sugerir esse livro aqui. Ele ensina, por exemplo, como ensinar uma pessoa a sentar, uma pessoa com autismo ou com deficiência intelectual, a esperar, a fazer contato visual, coordenação olho-mão. Mas aqui, pessoal, não é uma coisa... Tá, vou ampliar, desculpe. Não é uma coisa autoajuda, não. Ela explica mesmo, ela põe o protocolo para você registrar, ela põe o desenho, como é que você tem que fazer. É uma descrição técnica muito específica, tá? Porque esse é um problema, esse é o maior problema no meu entendimento, porque eu entendo assim, os professores lá de recursos querem muito fazer um negócio técnico, os secretários de educação querem, os supervisores querem, mas eles não conseguem. Onde está esse conhecimento? Porque você pega o livro de educação especial só dizendo que somos todos iguais, tem que respeitar a diferença e está tudo ok. Não, mas sim, mas como é que eu faço para ensinar isso aí? Então não tem esse conhecimento técnico. Eu estou trazendo algumas coisas para vocês aqui, mas a maioria está em inglês, tá? Outro conjunto de habilidades são aquelas habilidades que a gente chama de habilidades desenvolvimentais, que eu não preciso ensinar ao indivíduo porque ele aprende em casa sozinho, não na escola. Porque sentar e esperar, você aprende na escola sozinho, sem eu precisar ter aula disso. Né? Normalmente você aprende sozinho. As habilidades desenvolvimentais você aprende em casa. Por exemplo, se comunicar. Se ele não se comunicar, como é que você vai dar aula para ele? É uma violação até você deixar um indivíduo sem comunicação anos a fio na escola. Então, por exemplo, pessoal, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, qualquer país desenvolvido, a criança fez 2 anos, ela não fala, a escola imediatamente coloca comunicação alternativa. Comunicação alternativa não atrapalha a fala e permite que ele não tenha agressividade, né? É o maior fator preditor de agressividade é a comunicação, e você consegue, muitas vezes, desenvolver a comunicação de uma maneira muito legal, e ele consegue ter acesso mais pleno ao currículo, tá? Então, por exemplo, se eu ensino o indivíduo a se comunicar, eu posso ensiná-lo a fazer pedidos. Se ele aprende a pedir, ele pode ir ao banheiro sem birra. Ele pode conseguir uma pausa quando estiver com dor. Se ele aprende a se comunicar, ele pode compreender instruções porque a comunicação é expressiva e receptiva. E ele pode aprender a participar da rotina e fazer a tarefa. Essa é uma da habilidade desenvolvimental. Existem inúmeras outras, né? Imitação, atenção compartilhada, rastreio visual. Isso aqui, por exemplo, ó, pessoal, eu segui com o olho um objeto. Isso aqui, rastreio visual, ela é imprescindível para a alfabetização. Se o indivíduo não tiver isso, que é uma habilidade motora, né? Ele pode ter o QI do Einstein, que ele nunca vai ser alfabetizado. Aí você tem um monte de criança com autismo que está lá sem deficiência intelectual e não se alfabetiza porque a leitura é uma habilidade desenvolvimental. Eu vou colocar esse livro de habilidades, você encontra na Amazon, é 50 e poucos reais. Tem PDF também na internet. Agora, esse aqui eu vou dar uma outra sugestão, que é essa tese de doutorado, feita na Universidade Federal do Piauí, prática educativa no atendimento educacional especializado, os efeitos do manejo comportamental no uso de comunicação alternativa e ampliada para o favorecimento da comunicação de alunos com autismo. A Ida, ela fez assim, ela criou um protocolo para ensinar os professores de sala de recurso e para os professores de sala de recurso ensinarem as crianças lá a se comunicarem por meio de cartões. Eles entregam cartões, né, para se comunicar, que é a prática com melhor evidência. E aí ela mediu tanto se as professoras aprenderam, quanto lá na ponta essas crianças aprenderam, e quanto que mudou de agressividade. Então, a agressividade das crianças foi lá embaixo. Por quê? Porque quase sempre é um problema de comunicação. Então, esse aqui eu peguei umas habilidades acadêmicas que estão na BNCC só para mostrar que elas também são hierárquicas. Eu dependo de uma para ensinar outra, que eu dependo para ensinar outra, entendeu? Então, o que nós temos é uma pirâmide invertida. Se eu não tenho habilidades de aprendiz, eu não consigo ensinar nem habilidades desenvolvimentais, nem acadêmicas. E se eu não tenho habilidades desenvolvimentais, eu não consigo ensinar as acadêmicas. É claro que eu não preciso aprender todas de aprendiz, para todas as desenvolvimentais, para todas as acadêmicas. Mas se o menino não senta, como é que eu ensino ele qualquer coisa? Não tem como. Se ele não olha, se ele não presta atenção, se ele não atenta ao professor, se ele não segue a instrução, como é que eu aprendo? Então eu preciso partir disso. Depois, as desenvolvimentais. Por exemplo, eu não consigo alfabetizar se ele não tiver desenvolvimentais, eu não consigo fazer um monte de coisa se ele não tiver essas habilidades que são pré-requisito. Portanto, para cada habilidade, eu tenho que olhar assim, o que eu preciso saber para ensinar essa habilidade? Né? E aí eu vou olhar essa habilidade específica, o que eu preciso saber. Cada habilidade exige diferentes pré-requisitos. Então, qual é o processo de inclusão? Tem alguns processos. Esse é o processo. E eu resumi todos os passos
de uma inclusão baseada em evidências, tá? Inclusão, no meu entendimento, no Brasil, a gente tem matrícula na escola comum, inclusão ainda estamos bem longe. Avaliação. O que eu tenho que avaliar numa criança? Isso aqui é o primeiro grande problema dos municípios. Não tem uma avaliação adequada. Eu tenho que avaliar o que a criança já sabe, como é o processo que ela aprende e quais são as barreiras para a aprendizagem dela. Como que eu avalio isso? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? São protocolos aqui. O VibMap, que é bom para crianças, no meu entendimento, né? É bom para crianças menores e com um bom repertório verbal. ABLES, que é para crianças maiores até o fim da adolescência. O PIC, que é um protocolo de linguagem que abarca habilidades complexas, como teoria da mente. E ele é muito bom, que ele já é avaliação e já tem o que você precisa ensinar para ele. O Portage, inventário Portage operacionalizado, que é para bebês. O Essential for Live, que é para casos muito graves, né, autismo bem severo. E o Social Save, que é para habilidades sociais. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, não, ele não aprende, ele está só para socializar. Primeiro, isso não existe, mas vamos imaginar que ele tivesse. Isso exigiria que eu fizesse uma avaliação de quais são as habilidades sociais dele, quais estão faltando, e planejasse o ensino dessas habilidades sociais. Não é eu botar ele lá e achar que ele vai pegar a socialização por osmose, né? Então, eu quero que vocês olhem para essa avaliação, que é a ABLES. Está em inglês aqui, mas ela tem em português, tá? E comparem com a avaliação que vocês fazem na sua rede. E olhem a diferença de detalhe. Olhem a diferença de minúcia desta avaliação, tá? Cada quadradinho desse é uma habilidade. Portanto, aqui eu tenho um quadro muito claro e muito preciso de quais as habilidades estão faltando. Por que quando eu peço para ele fazer uma atividade em sala, ele não faz? Por que quando eu explico uma coisa em sala, ele não aprende? Aqui eu vou saber. Porque e aí eu posso mudar a maneira de eu falar, porque eu estou sabendo qual é o pré-requisito que tá faltando, e eu posso ensinar para ele entender daquela forma que eu estou explicando. Por exemplo, por que ele não fica sentado? Por que ele tem agressividade? Então, aqui eu tenho cada quadradinho uma testagem. E essa avaliação, como todas as outras que eu apresentei, não é teste psicológico. Psicólogo pode usar, fono pode usar, TO pode usar, e professor de sala de recursos pode usar. Tá bom? E nenhum deles é pago também. É pago talvez para você comprar, mas não para você usar. Mas se você tiver uma cópia, não tem problema. Bom, o que nós precisamos para que tenha uma avaliação dessa natureza? Os professores de sala de recursos já existem. Esses instrumentos não são privativos de nenhuma profissão. Nós precisamos que eles aprendam, porque eles precisam saber aplicar esses protocolos, né? Eles são livres, mas exigem um conhecimento, tá? Então, vamos lá. Então, nós já temos... O que eu quero dizer é, nós não precisamos gastar nenhum real. Nenhum real. Nós só precisamos que aquilo que a gente já faz em termos de formação, a gente pare de fazer autoajuda. Pelo amor de Deus, vamos acabar com a autoajuda na educação, que é a coisa pior que existe. Então, a gente tem que fazer formação técnica. Depois eu vou falar quem pode oferecer essa formação técnica, tá? Bom, depois que a gente fez uma boa avaliação, a gente faz a programação do ensino. Suelen, não. A pós em aba, ela acaba sendo atendendo muito a clínica também, né? Depois a gente está planejando alguma coisa na área da educação, mas hoje não tem muito esses detalhes na área de educação, não. Embora tenha o plano de ensino individualizado de modo mais geral, né? O que eu preciso elaborar nessa programação? Metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu preciso ter objetivos comportamentais para cada indivíduo, onde que eu quero chegar até o fim do ano, e o que eu vou fazer agora para que eu possa chegar a isso no fim do ano. Esses objetivos não são genéricos, eles são bem específicos, vocês vão ver. E aí eu tenho que fazer programas de ensino para alcançar as metas de curto prazo. E aí eu vou fazer também diretrizes de adaptação de provas, atividades para o professor regente. Porque todo mundo fala que o professor regente tem que adaptar, mas ele tem que adaptar como? O que ele tem que fazer na adaptação para cada indivíduo? Ele tem que seguir uma diretriz. Então, na avaliação, eu vou ter essas informações para que eu faça essas diretrizes. O professor de sala de recursos, junto com o professor regente, vai escrever essas diretrizes. Por exemplo, encurtar textos. É uma diretriz. Então, o professor regente ele vai fazer uma avaliação com um texto desse tamanho e ele vai fazer um resumo para ficar desse tamanho, para um indivíduo com autismo. Não usar metáforas ou ironias. Então, você tem um texto desse tamanho
e ele tem metáfora e ironia, eu tiro essa parte e mantenho o texto. Ou tem outra diretriz, parear informações com imagem. Então, para cada informação que eu vou trazer na avaliação, eu vou trazer uma imagem, porque suporte visual é uma prática com muita evidência para autismo. Esses são só exemplos. Então, a partir da avaliação individual é que emanam essas diretrizes individuais, tá? Porque senão fica assim, adapta aí. Aí o que o professor faz? Esse pessoal, assim, ele gosta muito de coisa concreta, né? Aí põe as coisas concretas para ele no canto. Eles gostam muito de desenho, né? E põe lá um desenho. Eu vou dar alguns exemplos do que pode ser objeto dessa nossa programação específica. Eliminação do comportamento de gritar durante as aulas. Ensino da habilidade de pedido para ir ao banheiro sempre que houver necessidade de fazer xixi. Ensino da habilidade de permanecer sentado por tempo mínimo de 40 minutos em todas as aulas. Eu já apresentei um programa que eu fiz para o menino ficar sentado em algum vídeo aí. Ensino de habilidades de brincar com os colegas de modo apropriado pelo tempo mínimo de 10 minutos dos intervalos. Então, veja como é específico, tá? Ensino da habilidade de olhar para o professor durante as aulas. Ensino da habilidade de ler e escrever com compreensão palavras e vogais com a consoante B. Então, esses são alguns exemplos de como a gente endereça de uma maneira específica. Eu vou mostrar para vocês um programa de ensino, tá? Só ver uma coisa aqui. Não tem aqui os objetivos. Uma outra elaboração que eu tenho os objetivos. Vamos imaginar que eu tenho um objetivo de longo prazo, que é o seguinte. Eu quero que Joãozinho, eu avaliei, eu vi que ele não interage em nada no intervalo. Então, eu quero que, no fim do ano, ele interaja com os coleguinhas em 5 minutos dos 20 minutos de intervalo, que é o que normalmente tem, e em 4 dos 5 dias da semana, ele tem que iniciar interações, pelo menos uma vez em cada dia, e responder às interações dos colegas pelo menos 80% das vezes, em pelo menos 3 dos 4 dias, diante de pelo menos 2 colegas. Olha como é específico, mensurável esse objetivo. Só que o Joãozinho está muito distante disso, ele precisa aprender um monte de coisa. Para ele compor esse objetivo de longo prazo, ele precisa aprender a iniciar interações, porque ele não sabe puxar a conversa. Existem 8 formas de puxar a conversa, não vou explicar aqui agora. Ele precisa aprender a responder interações de modo sustentável. Então, quando alguém falou assim, tu assistiu lá o filme da Liga da Justiça, ele tem que responder, puta, da hora, né, mano? Pô, muito louco, acho que é bem melhor que o outro. Então, ele fez um comentário que ele sustenta a conversa. Agora, você assistiu lá o Liga da Justiça? Sim. Isso aqui não sustenta a conversa. Né? Então, só estou dando um exemplo de como é sutil, como tem habilidade aqui. E tem muita gente estudando muito isso de uma maneira muito, muito específica. Bom, então ele precisa aprender a iniciar interações e a responder interações, vários tipos de iniciações de interações e vários tipos de respostas de interação. Agora, eu vou desses vários objetivos, que eu compor esse objetivo de longo prazo, vamos pegar um de curto prazo, que é iniciar interações. Eu disse que eu posso iniciar interações de várias formas, 8 formas. Uma forma é fazer pedidos. Desse pedido, aí eu vou selecionar mais ainda, fazer pedido para entrar numa brincadeira. Então, eu vou selecionar só esse objetivo de curto prazo. Para cada um, eu vou fazer um programa. Então, vou especificar aqui. Vamos imaginar que esse menino está no ano 1 do ensino infantil, 4 anos, e ele tem 1 hora de brincadeira compartilhada todo dia. Eu vou explicar primeiro e depois eu mostro o programa. Então, como é que é o programa que eu vou elaborar aqui? Imagina o seguinte, que ele tem 2 brinquedos que ele gosta muito. Ele gosta muito do Pula Pirata e do Boca Rica, tá? Que eu tenho lá na escola. Bom, então eu vou pegar o Pula Pirata e vou entregar para um outro menino, super esperto, tudo super avançado, e vou falar para ele, olha, quando o Joãozinho pedir para brincar com você, você deixa, tá bom? Tá bom. Fala, Joãozinho, o que você quer fazer? Ele que decide. Isso é uma característica de um procedimento baseado em evidência chamado ensino naturalístico, tá? Ele vai apontar para o brinquedo, ou ele vai dizer, eu quero brincar com aquilo ali. Então vamos pedir para o amiguinho. Isso que eu vou dizer para ele. Quando ele chegar perto do amiguinho, eu vou exigir, nesse começo, para eu deixar ele brincar, uma palavra. Deixa, brincar e posso. Ou posso, uma das 3. No segundo passo do ensino, eu vou exigir que ele fale 2 palavras. Posso brincar? Deixa eu brincar? Né? No terceiro passo, 3 palavras. Vamos brincar junto? Deixa eu brincar com você? E no quarto passo, ele tem que falar pelo menos 2 palavras e mais, por favor. Então, ele diz assim, posso brincar, por favor? Deixa eu brincar, por favor? Bom, ele chegou perto do amiguinho. Daí eu vou esperar se
ele pede. Se ele não pedir, em 4 segundos eu aponto para o amiguinho, dou uma dica gestual. Se ele ainda assim não conseguir, eu vou dar uma dica intraverbal. Como é que você fala? Qual que é a palavrinha? Né? E aí ele vai ter que falar. Se ele não falar, eu espero 4 segundos e dou uma dica. Aliás, antes da intraverbal é a instrução. Pede para ele, pede para o amiguinho, pede para fulano. Depois a intraverbal, eu dou a deixa. Se ainda assim não der, na última fase, o apoio mais forte, eu vou dar o ecóico. O que é ecóico? Eu falo, ele só repete. Eu vou falar assim, fala para o amiguinho assim, deixa, repete, deixa. Ele fala, deixa, e aí ele brinca com o colega. Aí eu deixo ele brincar. Eu deixo ele brincar 10 minutos. Quando dá 10 minutos, eu falo, agora já deu esse brinquedo aqui. Eu guardo, pego o Boca Rica, dou para outro menino e faço a mesma coisa. Falo, quando ele pedir, você deixa ele brincar, tá? Faço a mesma coisa, e aí eu falo, você quer fazer o quê? Ele aponta o Boca Rica e fala, então vamos pedir para o amiguinho. E aí, se é 1 hora de brincadeira compartilhada, eu vou deixar ele fazer isso 5 vezes, portanto. Ele vai ter 5 oportunidades todos os dias de emitir aquele comportamento, portanto, a taxa de aprendizagem vai ser muito alta, porque são muitas vezes. Então, olha aqui o programa, vou deixar até maior aqui para vocês, ó. Isso é o programa, tá? Olha aqui. Ensino de mando vocal, que é fazer pedido, para a brincadeira de Joãozinho. Preparação do ambiente. Combinar com um amigo de classe para deixá-lo brincar se pedir. Entregar o brinquedo preferido de Joãozinho a esse outro par. Implementação. Durante a brincadeira compartilhada, perguntar a Joãozinho do que ele quer brincar. Caso ele sinalize o objetivo de brincar com seu brinquedo de preferência, diga a ele, então vamos pedir ao amiguinho. Após 10 minutos de brincadeira, encerrar a atividade e entregar outro brinquedo preferido para outro par, reiniciando a tentativa. E eu vou revezar os brinquedos. Passos. Primeiro passo, pedido vocal com uma palavra. Deixa, posso e brincar. Depois, 2 palavras. Posso brincar? Deixa brincar? Vamos brincar? Depois, 3 palavras. Posso brincar com você? Deixa brincar? Vamos brincar junto? E quarta palavra. O pedido vocal com 2 palavras ou mais, incluindo por favor. Como é que eu passo de um passo para outro? Como é que eu vou de um passo para outro? Quando ele emitir o comportamento sem precisar de ajuda durante 3 dias consecutivos, aí eu passo de um passo para o outro. Isso aqui eu não estou chutando, tá bom? Isso aqui eu estou falando da literatura científica. Existe muita literatura em relação a isso. Infelizmente, essa literatura não está em língua portuguesa e as nossas universidades, na sua maioria, estão mais vinculadas a um discurso mais de autoajuda. Tipo assim, tem que respeitar. A diferença é eu respeitar, tá tudo certo, ele já começa a aprender. Isso não é verdade, né? Isso não existe. Bom, o sistema de ajuda que eu falei é de menos para mais. Primeiro eu dou ajuda mais fraca, depois um pouco maior, até eu dar ajuda máxima, e está aqui o sistema de ajuda. Contato para amigo, instrução, intraverbal e ecóico. Eu não consigo explicar muito para vocês aqui, porque eu estou só dando exemplo, tá? Estou só passando por cima. Mas isso aqui é um programa de ensino. Então, imagina que a criança chegou na escola, foi feita uma avaliação, foi feito um plano de ensino individualizado para ela, com, digamos, 5 objetivos de longo prazo e 10 programas desse para ser implementado. Né? Então, a gente tem uma elaboração muito mais específica. Tá? O que nós precisamos para fazer desse jeito, para fazer na forma de programas? Quem elabora isso é o seguinte, os programas de habilidades acadêmicas é o professor regente, e as habilidades de aprendiz e desenvolvimentais é o professor de sala de recurso. Esses 2 professores já existem. O que precisa é que eles aprendam a fazer isso, é só isso que precisa. Não precisa gastar nenhum real. Nenhum. Se não for fazer nenhuma formação, não tem problema. Faz do HTPC, estuda no HTPC. Os professores estão loucos por aprender coisas que sejam práticas, que tenham vinculação com a prática. Bom, depois que eu fiz essa elaboração desses programas, eu vou fazer o ensino. Agora, presta atenção aqui, que isso tem muito a ver com a política municipal. Quem ensina? Comportamentos acadêmicos são adaptados e ensinados pelo professor regente. Habilidade acadêmica é o professor regente. Se ele precisar adaptar a linguagem, ele tem que adaptar, ou seja, uma adaptação instrucional na maneira que ele ensina o comportamento. Ele pode fazer com uma linguagem diferente, fazer atividades diferentes, tudo isso. Fazer uma explicação diferente, tudo isso. Agora, também pode fazer uma adaptação curricular, ou seja, eu posso tanto simplificar um assunto para um indivíduo, porque ele tem mais dificuldade. Então, por exemplo, eu posso, se eu estou ensinando soma e subtração, eu posso ensinar para ele com 1 e 2 algarismos, enquanto eu estou com os outros com 3, e depois eu vou chegar nele com 3, eu posso demorar mais. Eu posso fazer uma redução, então vou dar um exemplo, 7º ano. A gente tem lá no currículo, pelo menos do sistema que eu sou professor,
a gente vai ensinar o sistema do engenho. Então, a gente vai ensinar em história, né? Como é que você faz o açúcar e sistema escravista. Veja, aí eu vou me perguntar, o que é pré-requisito para o próximo? Ele precisa saber como é que se faz o açúcar para entender o conteúdo de 8º ano? Não. Ele precisa entender regime escravista? Sim. Então, eu posso eliminar o açúcar e posso deixar só o regime escravista se ele tiver mais dificuldade, né? Então, eu posso também reduzir. E eu posso partir do lugar onde o indivíduo está. Então, eu vou dar um exemplo. O indivíduo está no 9º ano. No 9º ano, a aula de português é a aula de oração coordenada subordinada sindética. Só que ele não é alfabetizado. Eu tenho que ensinar para ele oração coordenada subordinada sindética? Claro que não. Então, eu posso adaptar o currículo para ele, para ir naquela mesma hierarquia, né? E aí eu for aonde que ele está nesse processo de ensino. Que pode ser na alfabetização, pode ser em formação de frase, de oração, no ponto em que ele estiver. Então, isso é uma avaliação, isso é uma adaptação curricular. Então, eu posso fazer adaptação instrucional, curricular e avaliativa. Ou seja, esse indivíduo pode se engajar na atividade de outras formas que não a mesma prova, né? Como é que a gente ensina? Aí eu estou falando do mediador. Eu posso precisar do mediador, tá? Quando eu tenho programas de ensino de habilidades de aprendiz e de habilidades desenvolvimentais, são implementados por profissionais de apoio. Eu preciso do profissional de apoio. Quando houver essa necessidade. Veja, deixa eu falar isso. Aqui, se ele não precisar dessas habilidades e eu colocar profissional de apoio, eu vou tornar essa criança dependente. E o prejuízo para a vida dele é gravíssima. Se ele não precisar, se ele precisar do profissional de apoio e eu não entregar o profissional de apoio, esse indivíduo não vai conseguir fazer essas atividades, que também é gravíssimo. Ele não vai aprender aqueles pré-requisitos para o seu plano de desenvolvimento escolar, que também é gravíssimo. O problema é que, normalmente, como é que está acontecendo isso no município? O professor de recurso vai lá, dá uma olhada, bate o olho e diz, não precisa não. Muitas vezes, né? A família fala, não vai economizar em cima do meu filho, não. Meu filho tem direito porque tem autismo. O direito não é para quem tem autismo. Não é isso que diz a lei 12.764 de 2012. O direito é para quem tem comprovada necessidade. Há pessoas com autismo que têm comprovada necessidade. Não é para todos. Porque não precisa para todos. Bom, mas aí a mãe fala isso, vai no médico, pede para o médico dar um papel, o médico nem sabe de nada que acontece na escola, não entende nada da educação, ele dá o papel. E a mãe entra na justiça e ganha, normalmente. E aí essa criança pode estar se beneficiando, mas ela também pode ficar dependente. Por que o médico tem mais moral? Porque a medicina virou medicina baseada em evidências na década de 80. E na educação, as universidades falam que evidência é uma coisa do mal, que é errado, enfim. Então, nós estamos nessa discussão. Embora haja várias decisões judiciais agora, por conta do contexto da pandemia, que diz que todas as esferas do Estado devem se pautar por evidências científicas. Então, isso também dá uma base jurídica bem forte para os municípios. Pois bem, como é que a gente ensina o mediador? Eu trouxe o mediador e ele tá atuando. Como é que normalmente os municípios fazem? Vai lá, boa sorte. Vai lá na sala e acompanha o menino. Boa sorte. Isso está totalmente errado. A gente precisa fazer a avaliação, precisa ter antes da avaliação, ver se ele precisa ou não precisa do mediador. Eu vou falar para vocês que tem um protocolo, por exemplo, que já diz isso para a gente, que tem validado em língua portuguesa, né? E aí, quando eu tenho esse mediador, eu já tenho o PEI, já tenho os programas, e o meu objetivo é ensinar essa criança essas habilidades para eu poder tirar o mediador, para não ficar dependente, porque esse é o ideal. Como é que eu ensino esse mediador? Assim, ó. Eu tenho quem faz avaliação, se tiver uma equipe multidisciplinar, a equipe multidisciplinar, esse é o ideal. Se não, quem faz a avaliação, ela é assim. A avaliação de habilidades de aprendiz e desenvolvimentais é o professor de sala de recurso. A avaliação acadêmica é o professor regente. O professor regente vai trabalhar com aquilo que a gente chama de provas diagnósticas. E o profissional de sala de recurso, idealmente, ele vai usar protocolo de avaliação. Eu mostrei aqui o nome de vários desses protocolos, tá? Todos ele pode utilizar. Então, eu tenho esse mediador, eu vou pegá-lo e vou dizer, olha, você tem aqui 10 programas para aplicar. Eu vou explicar e descrevo como é que ele vai aplicar. Por exemplo, esse da brincadeira. Na hora da atenção compartilhada, você vai fazer isso aqui, ó. E aí, depois eu mostro para esse mediador como é que ele faz isso. Olha, eu vou te mostrar. Você pode mostrar tanto com a criança quanto com uma outra pessoa. Depois você pede para ele fazer na sua frente, na frente do professor de sala de recurso. E depois você mostra em que ele errou, o que ele acertou. Dá um feedback descritivo. E aí você pede para ele repetir de novo até ele acertar tudo. Então, ele faz, fala, ó, você acertou aqui e errou aqui. O mediador faz de novo, até ele acertar tudo, tá?
Então, isso aqui eu também não estou chutando. Há inúmeras pesquisas sobre isso, inclusive pesquisas em língua portuguesa na Federal do Pará, tá? Pesquisa, sim, com prática, não é pesquisa com a pessoa dando opinião, não, que é o que a gente mais vê na educação, tá? Bom, o que nós precisamos para isso acontecer? O professor de sala de recursos já existe, o profissional de apoio escolar já existe na maior parte dos lugares, só que na maior parte das vezes ele não é utilizado direito. O que a gente precisa é que ele aprenda, é que esses professores de sala de recursos aprendam a fazer isso. Eu estou insistindo muito, gente. O eixo, a coluna vertebral é a sala de recurso. Tem muita gente que está pedindo nos municípios que esse mediador seja alguém formado com faculdade. Isso não é necessário, tá? E não é desmerecimento, isso não interessa. Quem é merecimento, quem é merecimento, está me desmerecendo. Isso não interessa. Eu também não me interesso por ninguém que acha nada, por opinião de ninguém, nem a minha tem o menor interesse. O que eu estou falando é evidência. Eu estou dizendo para vocês que tem estudo, revisão sistemática com 31 estudos randomizados, quer dizer, uma evidência acachapante e inquestionável de que esse mediador pode ter ensino médio e uma formação mínima. Nos Estados Unidos, ele tem uma formação que eles chamam de Registered Behavior Technician, uma formação de 40 horas, ensino médio 40 horas com a base desse conhecimento. Eles têm lá descrito qual é o conhecimento que eles têm que aprender essas 40 horas. O segredo da coisa, o pote de ouro está na sala de recursos, é lá que a coisa acontece. Como é nos Estados Unidos. Lá eles exigem, normalmente, na grande parte dos estados, uma pessoa com mestrado nessa área, de prática baseada em evidência para a área específica, né? Deficiência intelectual, autismo e tal. Deixa eu... Peraí, tem uma pergunta aqui da Cristiane. Professor, perfeito, mas quando o professor de AI atende no contraturno, ele não estará com o aluno que ele atende. Não, mas é o mediador que eu estou falando. O professor de sala de recurso avalia antes, daí ele pode avaliar no contraturno, não tem problema. E aí o mediador que implementa no dia a dia, né, de segunda a sexta, dentro da sala de aula e no intervalo. E o professor de sala de recurso vai supervisionando o trabalho do mediador por meio dos dados que são produzidos. Eu vou mostrar como é que são esses dados, tá? Penso ser importante o mediador ser professor, não necessariamente com graduação. Mila, mas essa questão ela não pode ser guiada pelo que eu acho. O que importa é assim, testou? Funcionou ou não funcionou? Porque esse é o grande problema da educação. A maioria das coisas é baseada nas coisas que a gente acha. E que pessoa importante acha que tem doutorado. Como se o doutorado fizesse a coisa que eu falo virar verdade. Doutorado é documento para fazer concurso. Vou dar um exemplo. 20 anos atrás, alguém disse que não podia ensinar tabuada, que era errado, que você tem que contar uma história, no mês você põe a conta. Quem é um professor mais antigo lembra disso. Né? E os professores não foram proibidos, você tinha que trancar a porta, senão você era conservadora, não sei o quê, tradicionalista, né? Nós temos 20 anos que nós perdemos uma geração. Você vai comprar um negócio, ele fala, quanto que é? Ele fala, R$3. Você dá 5, ele pega a calculadora para te devolver 2, porque ele não sabe. Por quê? Porque o discurso, ele é bonito. De que você tem que dar um ensino de matemática contextualizado. Ele é bonito. Ele faz sentido. Mas ainda assim está errado. Tem que ensinar a tabuada. Tem que ensinar a tabuada. Claro que tem que ensinar em contexto operacional, mas tem que ensinar a tabuada. Né? Isso é fundamental. Bom, se lá atrás, quando a primeira pessoa falou isso, alguém falou, pô, verdade, vamos testar? Vamos fazer assim, pega 50 escolas, pega 100 escolas, divide, randomiza 50-50, 50 dá tabuada, 50 a gente dá só o ensino contextualizado. Vamos medir as habilidades antes e depois, pronto, vamos ver. A gente saberia que tem que ensinar tabuada. A gente não teria perdido 20 anos de ensino de matemática. E aí nós temos um problema, que as pedagogas hoje não sabem matemática, porque elas são fruto dessa geração, que estão entrando agora no ensino fundamental 1. E aí nós estamos tendo um pepino, quem é gestor sabe, pepinaço, porque elas não sabem matemática. Então isso virou um ciclo vicioso, né? Tem outra pergunta. Quais são os profissionais especializados que devem atuar no EI? Especialistas em educação especial inclusiva e atendimento educacional especializado? No Brasil, a educação especial, ela acabou virando um discurso mais de autoajuda, né? São todos iguais, pela diferença. Na Grécia jogava as crianças da Pirambeira, agora não joga mais, o Salamanca, ficou tudo bem e tal. Isso é um grande problema. Eu entendo que a tendência, e depende do município, é o município que normatiza, que a tendência é a gente especializar, né? Então, a gente ter o AE de autismo, o AE de cegueira, porque são coisas completamente diferentes. Mas isso vai depender de cada município. Hoje, nacionalmente, a diretriz, nós estamos sem diretriz, né? Porque a de 2020 foi suspensa e a de 2008 não tem valor jurídico, porque ela não é uma norma.
No município, os professores estão na sala de recursos e sala comum, assim não tem como fazer acompanhamento. Ah, eles estão num período na sala de recursos, outro período na sala. Tem como que você acompanha pelos dados registrados. Eu vou mostrar já. A Poliana falou: tem alguma orientação legal para que o professor de AE seja exclusivo para esse serviço? Aí você só fazer diretriz do município. Eu vou mandar uma proposta de diretriz para você, mas vocês podem fazer de várias outras formas. Porque, como disse a professora Sueli, eles têm autonomia, tá? Bom, como é que a gente faz a reavaliação, pessoal? Porque à medida que o indivíduo vai aprendendo uma habilidade, eu vou colocando outra, vou ensinando outra, porque o plano de ensino individualizado ele é dinâmico, né? E é isso que eu quero que vocês vejam, para vocês entenderem como é que é esse acompanhamento. Como é que ocorre a reavaliação? Todos os dias, no monitoramento dos dados com a supervisão do profissional de apoio. Então, quando eu tenho um profissional de apoio, ele vai produzindo dados que o professor de sala de recurso lê esses dados e ele vai tomando decisão baseada em dados, e não baseado em uma impressão, né? E aí, uma vez por ano, ele faz a reavaliação completa da criança, mas todo dia ele vai ter alguma reavaliação. Então, por exemplo, vamos imaginar aquele programa que eu mostrei lá atrás para vocês de pedir para participar da brincadeira, tá bom? Eu não disse para vocês que ele ia fazer 5 vezes por dia? Então, ele vai ter um papel desse aqui na mão, com vários desses aqui, com todos os programas que ele vai... Todo dia ele vai entrar em sala de aula com um papel desse, ou com um aplicativo. Então, ele vai tentar a primeira vez que o menino peça para participar da brincadeira. O menino pediu sozinho ou precisa de ajuda? Ele pediu sozinho? Sim. A segunda, não. Eu fiz aqui como se fosse a caneta. A terceira, sim. Quarta, não. E a quinta, sim. Então, eu tenho um dado. Eu tenho dado. E eu pego esse dado. Embaixo desse dado, eu tenho esse aqui. Esse aqui vale para um mês, ó. Porque, ó, de segunda... Ai, caramba. Esqueci desculpa. De mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. É isso aqui, ó. Então, imagina que isso aqui ele tem um papel com isso aqui. Eu estou colocando maior aqui para vocês. Então, isso aqui é de segunda a sexta. Isso aqui tem todos os programas que o mediador precisa aplicar no dia. Então, a primeira vez ele conseguiu sozinho? Sim. Segunda, não. Terceira, sim. Quarta, não. Quinta, sim. Eu fiz aqui como se fosse a caneta. Então, ele tá anotando isso. Ele tem um registro muito preciso do que está rolando. Né? E é esse registro que o professor de recurso vai olhar. Mas ele vai olhar assim. Porque embaixo disso, embaixo desses vários lugares de anotação, tem esse aqui. Então, veja, aqui tem de segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta. Tem um mês aqui de anotação. E ele vai anotar, ele vai fazer uma bolinha na quantidade de vezes que a criança fez aquilo durante o dia. Então, de 5 vezes, ele fez 3 aqui, o pedido para participar. 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 5. Quando chegou essa quinta, sexta aqui, essa segunda, ele fez durante 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos, vejam, independente, sem precisar de ajuda. Portanto, ele atingiu o critério de aprendizagem para aquela habilidade. Portanto, se ele está fazendo com uma palavra, agora eu vou exigir 2 palavras. Então, quando o professor de sala de recursos toma essa decisão, quando ele vê esse gráfico e diz, olha, ele cumpriu o critério de aprendizagem. Portanto, o professor de sala de recursos não precisa necessariamente estar na sala. O que ele precisa é ter isso aqui na mão. Isso aí que ele precisa ter na mão. Porque aí ele toma a decisão baseada em dados. Certo? Ele não toma a decisão... você acha que ele já conseguiu? Eu acho que já, viu? Então vamos passar por outra? Vamos sim. Isso, gente, não é uma decisão que tenha um fundamento. Né? E isso aqui é uma decisão que tem fundamento. Tem um monte de gente estudando, tentando vários critérios. Por exemplo, 3 dias consecutivos com 100% do comportamento. O outro tenta com 90%. Aí vê se o comportamento fica sustentado com 90% ou com 100%. E tem um monte de gente pesquisando isso. O problema é que essa literatura não está em língua portuguesa. Se você pegar um livro que tem a educação especial na capa, provavelmente dentro só tem autoajuda. Só dizendo que a gente tem que respeitar os outros, que são todos iguais, etc. e tal. Então, a gente acaba não tendo acesso a essa literatura, tá? Isso aqui é um exemplo. Se eu fizer a avaliação completa, esse é o VibMap, todo ano. Então, a primeira avaliação, tá isso aqui em amarelo. Isso aqui tá em inglês, mas tem em português, tá? Eu que não traduzi ainda. Não peguei a versão traduzida ainda, que isso é mais antigo. Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui são os 9 domínios do desenvolvimento que o indivíduo tem que apresentar com 1 ano e meio. Ele tem que apresentar esses 5 níveis aqui, 5 marcos, que são 5 atividades, 5 tarefas que ele tem que fazer de cada um dos 9 níveis. Eu vou lá, pego uma criança e vou fazer essas atividades com ela. Ou ela responde, ou ela emite o comportamento, ela consegue já fazer aquilo, ou ela não consegue.
E aí, se ela consegue, eu vou pintar de uma cor, se ela não consegue, eu vou deixar em branco. Então, isso que está em amarelo é um menino que eu avaliei que tinha 4 anos. Mas a habilidade dele, veja aqui, é de meio ano, é de 9 meses, é menos de um ano. Só que depois de um ano eu vou fazer reavaliação completa, por exemplo, no fim do ano ou no começo do ano. E aí, a segunda avaliação, eu vou comparar com a primeira, que está em vermelho, ele avançou bastante. E a terceira é o que está em verde, ou seja, ele avançou mais ainda. E aí tem o segundo nível e o terceiro nível, que eu não vou mostrar aqui. Mas o que eu quero mostrar, que é muito interessante, é que aqui eu não estou comparando esse indivíduo com outros indivíduos, eu estou comparando ele com ele mesmo. Aqui o que está amarelo é o que ele tinha, depois ele passou a vermelho, depois a verde. Então, quando a gente pega, por exemplo, quem é professor, o que a gente leu lá na faculdade? Luquez e Jussara Hoffmann sobre avaliação. Eles dizem tudo que a gente não deve fazer na avaliação, mas eles não dizem o que deve fazer. Eles, por exemplo, falam muito assim, não comparar os alunos. Tá, mas como é que eu não comparo? Como é que eu comparo? Então, eu tenho que fazer como? Então, isso aqui tem claramente. Eu posso mandar isso aqui para vocês, tá? Não tem tudo isso no livro, não. O livro só tem aquelas habilidades básicas. Mas eu mando esse protocolo para vocês. Isso aqui não precisa pagar, de você, é gratuito. Tem um vídeo no YouTube que eu tenho lá os links. Bom, continuando. O que a gente precisa para fazer um acompanhamento como esse? O professor de sala de recursos já existe. Só reorganizar o papel desses profissionais. O que eu quero dizer, mais uma vez, é ninguém precisa gastar dinheiro. Não é isso, não é disso que se trata. Se trata de gastar bem o dinheiro que vocês já estão gastando no seu município. E aí a gente vai fazer a reprogramação. O que é a reprogramação, gente? Como eu disse, quando a criança atinge um objetivo, a gente põe o objetivo posterior. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele aprenda a fazer aquele pedido. Por favor, posso brincar, por favor? Beleza, ele aprendeu. Então ele já pede para brincar com o menino da maneira adequada. Tá bom. E agora, qual é a próxima habilidade que eu preciso ensinar para ele? Agora ele precisa fazer um mando, um pedido, não para brincar, porque brincar, o brinquedo, é uma coisa visível. Então a motivação já está muito clara, muito óbvia ali, é muito forte. Agora, como é que faz para a gente ele fazer mando por informação? Ou seja, para ele aprender a iniciar uma interação com o outro, perguntando por uma coisa que não é material, por uma informação. Né? Então é mais complicado. Então eu posso fazer um novo programa. Então eu vou reprogramando, eu vou dinamizando o PEI à medida que os critérios forem sendo apresentados. Então, durante o ano, quando uma habilidade é apresentada, define-se o ensino da habilidade posterior. No começo do ano é escrito novo PEI. Então, a gente escreve o PEI completo no começo do ano, e aí a gente vai dinamizando esse PEI, tá? Como é que você tem um desafio aí na sua sala de aula. Como é que você resolve esse desafio? Como é que você vai elaborar um novo programa? Vai lá no Google Academic, põe Evidence-Based Practice in Autism, ou põe especificamente para tal coisa, e você vai achar. Então, por exemplo, você vai definir qual é o seu problema. O que você está enfrentando na sua sala de aula? O que você precisa? Preciso ensinar atenção compartilhada. Eu preciso ensinar alfabetização. Eu preciso ensinar ele a não gritar em sala. Eu preciso ensinar a não bater a cabeça. Então, defino o problema. Procuro uma solução desse jeito que eu falei. Por exemplo, Evidence-Based Practice Aggression Autism, para agressão, né? Aí eu vou achar lá o que funciona para agressividade. Então, você vai encontrar lá HIRD, em certos casos, treino de complicação funcional, reforço diferencial. São esses 3 que você vai encontrar, basicamente, né? Aí você vai procurar essa solução, formula um procedimento, porque quando você acha o procedimento, gente, na pesquisa científica, aquilo não é pegar e colar para o seu aluno, você vai precisar formular para ele, vai ter que individualizar. E você vai medir os resultados. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas pesquisas que trazem o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, isso aqui. Treinando professores para práticas baseadas em evidências para indivíduos com autismo, uma revisão da literatura. Isso aqui é como que eu treino o professor para isso. Aí eles estão revisando. Isso aqui não é conversa, não é palestra de autoajuda, é treino. Como é que faz para o professor resolver o problema, tá? E eles avaliam isso, se foi medido na prática, se os professores passaram a fazer certo. Algumas diretrizes para a formação de professores, tá? Que eu peguei desse estudo. Treinamento em todas as práticas baseadas em evidências. Então, eu disse que tinha 28, tem que treinar nas 28. Resultado dos alunos para validar ainda mais o treinamento. Você não sabe se o treinamento deu certo, porque o professor disse que gostou. Você sabe se o treinamento deu certo, se lá na ponta você mediu o comportamento do aluno e o comportamento melhorou. O aluno melhorou lá na ponta. Então, você intervém no professor e mede no aluno. Essas pesquisas, né? Componentes, então, por exemplo, vocês podem fazer criar índices para avaliar a medição lá dos alunos.
Componentes de treinamento individuais, comparando ou conduzindo análise de componentes para avaliar a eficácia. Cada coisa que você treina, professor, é diferente, então você vai medir cada uma das coisas. Utilizar a tecnologia para desempenhar um papel na educação à distância, em TEA para professores, né? Na pandemia não precisa nem falar. Treinamento por meio de grupos de alta qualidade, estudos de dilemma de sujeito único. Você, para fazer essa pesquisa, você utiliza essas duas metodologias, comparando o professor com ele mesmo ou em grupos. Dados de outras medidas, como generalização, manutenção e validade social, através do contato orgânico com pais de crianças e adolescentes atendidos. Ou seja, você não só treina o professor, mas você vê se está entrando na sala de aula dele e vê se os professores e alunos estão satisfeitos. Esse seria o ideal para você fazer treinamento de pais. Esse aqui é a diretriz. Onde que eu posso buscar essa formação, pessoal? Eu estou colocando aqui só universidades públicas, que vocês podem fazer convênios, buscar parcerias, e que tem esse conhecimento, tudo isso aqui que eu falei. Tá? Não é todos os departamentos, mas UFSCar, Departamento de Educação Especial e de Psicologia, a USP, o Departamento de Psicologia Experimental, não de Educação, o FPA, o Departamento de Teoria e Pesquisa do Comportamento e Neurociência e Educação, a UEL, Departamento de Análise do Comportamento, o FBA, é o professor, esqueci o nome dele lá, o FMG, o pessoal do desenvolvimento, o FABC, o pessoal da inclusão lá, e a UFAL, que é a de Alagoas, que é a Daniela Ribeiro. Vocês têm mais professores lá. E eu quero terminar aqui com uma frase, que é uma frase do meu coração, né? Não há inclusão verdadeira sem saber especializado, é a coisa que eu acredito profundamente. Essa ideia de que inclusão precisa só de coração bom, isso é um absurdo, é um absurdo lógico, é um absurdo científico, é de fazer corar os terraplanistas, e é isso que se tem se disseminado na educação especial. Agora eu vou responder umas perguntas aqui, tá? Aqui no município de Charqueadas, o mediador é chamado de monitor, pode ter ensino médio ou cursando superior. Verônica, vários municípios têm diferentes nomes, então, monitor, tutor, mediador, profissional de apoio, tem vários nomes, tá? Alguma orientação para alunos com TEA não verbal? Cleciane, esse é o processo. Eu vou mandar para vocês uma espécie de um resuminho que eu e a Flávia escrevemos, que está num livro da Associação de Educação Católica, que a gente meio que resume isso que eu falei aqui. Né? E lá está escrito e fica talvez um pouco mais fácil. Mas o processo é esse. Mas a grande questão, quando a gente fala de autismo não verbal, eu sou pai de uma criança com autismo não verbal, né, severo, é a comunicação alternativa, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí, a partir disso você vai elaborar outras questões. Na pandemia, como a equipe multidisciplinar pode desenvolver o papel, já que não tem contato com o aluno? Excelente pergunta aqui do Sabione. A gente tem que fazer uma avaliação que é mediada pelos pais. Então, a gente treina o pai para avaliar e registrar uma certa habilidade, e aí vocês voltam lá depois da minha aula e você dá uma olhada como que a gente treina o mediador. O ideal seria que quando a gente elaborasse cada um desses programas, quando tem necessidade desses programas, né, quando a criança tem um pouco mais de dificuldade, a gente treinasse o mediador e os pais, os dois. Chama os pais na escola e treina o pai naquele programa, para que ele possa fazer isso no seu dia a dia. Se vocês olharem, tiverem a possibilidade de olhar, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, todos os pais são treinados de todos os programas. Um amigo meu foi fazer uma palestra sobre práticas baseadas em evidência, ele tinha lido os documentos e tal, e ele falou para mim, Luciano, por que treinamento de pais aqui está em coisas escolares, daquele documento que eu mostrei para vocês? Eu falei, porque lá a escola faz. Toda a escola treina os pais em todos os programas. Né? Então, é isso que tem que fazer. Esse monitoramento seria idealizado pelo professor de apoio e executado pelo mediador, pelo professor de sala de recurso. Né? Deixa eu ver aqui. Peraí, tem outras perguntas aqui. Quando a TEA não verbal está em uma série que ele não consegue acompanhar com as atividades adaptadas. Por exemplo, ele não chegou na 8ª série, não consegue fazer seu nome, o que podemos fazer? Cleciane, para mim isso está muito claro. Assim, esse indivíduo não tinha que estar no 8º ano na sala comum. Né? E é um absurdo que a gente fala no Brasil que todo mundo vai aprender igual. Isso não existe. Né? Lugar nenhum do mundo aboliu a educação especial, nem a sala especializada, nem a educação especial. Isso não existe no mundo inteiro, tá? Isso é no Brasil que estão falando isso. Então, esse indivíduo não tem habilidade para estar ali. Mas tudo bem. Se ele está ali, a gente tem que criar atividades adaptadas. O que é que ele faz? Então, a gente tem que criar atividade para ele fazer isso. Ainda que ele tivesse mais vantagens numa sala especial. Mas no Brasil, hoje, é muito difícil criar uma sala especial, porque há vários entraves e tal, e existe um certo senso comum e tal.
Deixa eu falar para a Flávia aqui. Eu estou aguardando ela. Ela vai vir agora, porque ela vai falar sobre o financiamento, que eu sei que vocês estão querendo saber. Mas enquanto isso, deixa eu responder as perguntas. O que você pode dizer uma mãe de autista que possui experimento realizado por ela mesma no sentido de auxiliar a escola com outros autistas? Experiência pessoal não tem valor nenhum, nem a dela e nem de alguém com 3 doutorados. Isso tem um potencial enorme para gerar um monte de equívoco e problema. Flávia, rapidinho, se eu só responder as perguntinhas que tem aqui, eu já te passo, tá? Perfeito, querido. As séries avançadas ainda não alfabetizado. Algumas mães pedem para reprovar. Eu tenho um vídeo que eu explico muito bem essa coisa da reprovação. Inclusive, nesse vídeo, eu coloco um documento do Conselho Nacional de Educação, da própria Sueli, é uma consulta que ela fez, em que ela explicou essa questão. Né? Você pode reprovar, sim, mas existe uma série de considerandos. Você pode reprovar no sentido de que esse indivíduo ele tem um desenvolvimento diferente. Mas eu explico aqui os considerandos. Não é simplesmente, ele está atrasado, vamos reprovar. Precisa considerar a relação com a turma, com a sala, se ele atingir os objetivos individualizados. Enfim, a rigor, você tem que ver se é no melhor interesse da criança. Professor, quando possível, gostaria de orientações sobre gestão de recursos para inclusão. A Flávia vai falar disso já, peraí. Bom, é isso aqui. Essas são as perguntas, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Eu vou mandar para todos esses documentos que eu falei para vocês, eu vou organizar para mandar para vocês por e-mail, tá? E eu vou mandar, inclusive, esse livro que eu falei que tem um artigo meio da Flávia que a gente explicou um pouco isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E vou mandar um modelo para quem quiser normatizar no seu município, normatizar isso baseado na melhor evidência e com uma diretriz que a gente tem que usar o melhor possível, baseado na melhor evidência científica, o dinheiro que já é gasto. Ninguém quer que vocês gastem bilhões, a gente quer que vocês gastem dinheiro baseado em ciência e não baseado no... eu acho que hein? Outro dia eu apresentei no meu município, ó, pra você ter uma ideia, o meu município é um dos mais ricos da América Latina. Eu apresentei para eles conseguem fazer o sistema da Califórnia ou de Nova York, e Flávia caiu aqui, sem gastar nenhum real a mais. E mais, sobrando dinheiro no fim do mês. Eles falam, mas eu não sei não, eu não acredito nisso não, hein? Como se isso aqui fosse uma religião, que eu acredito ou não acredito. Isso aqui não é religião, ciência não é religião, ciência fizeram e deu certo, fizeram tantas vezes e deu certo, que a gente sabe que em outras circunstâncias também funciona, né? Isso que é ciência. Então, a vacina não é a questão de eu acredito ou deixar de acreditar, assim como essas práticas que eu falei aqui. Flávia, a Flávia vai falar agora sobre financiamento da educação especial. Eu vou passar a palavra para ela e vou ficar do mesmo jeito no background aqui, no backstage aqui, tá, Flávia? Desculpa, eu te mutei aqui. Agora sim. Viagem eu apertar aqui no microfone, eu vou dizer, deu zebra, que eu não estou conseguindo falar. Então vamos lá, Lucelmo, querido, eu queria só colocar alguns pontos que eu sempre acho do ponto de vista. Eu sei que a gente não teve condições de fazer um mapeamento da turma, então pode ser que algumas informações que eu dei aqui sejam básicas demais para aquele gestor que já tem um profundo conhecimento sobre financiamento. Eita, travei. Travei? Deu para entender ou travei muito? Não. Sim, não, estou te ouvindo. Ah, tá. Ih, agora travou. Que aqui travou, que já tem uma ampla experiência com o financiamento da educação e que consigam dizer assim, poxa, mas isso é muito básico, eu já entendo tudo de Fundeb, eu entendo, já sei todos os documentos de orientação do MEC. Mas eu posso também ter aqui gestores que, poxa, estão com muita dificuldade, principalmente porque houve uma profunda mudança no Fundeb agora, com uma nova legislação, vai ser um pouco desafiador para a gente nesse momento. Eu, inclusive, não espero que vocês compreendam tudo na primeira leitura, realmente. Tá dando uma travadinha, Flávia. Agora deu uma... Com essa legislação anterior, ela era um pouquinho mais explicativa. Essa nova ela ainda está um pouco confusa, ela até retirou alguns parâmetros que a gente tinha que eram mais claros na legislação anterior. Poxa, eu espero que eu não esteja travando, que aqui para mim, de vez em quando, eu estou dando uma travada. De vez em quando dá uma travada assim, mas por enquanto está dando para entender.
Tá certo, foi alguma oscilação agora, que na outra hora estava bem tranquilo. Sim. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E o nosso objetivo hoje vai ser falar sobre o financiamento da educação, falar prioritariamente nessa primeira etapa da fala sobre o Fundeb, porque o Fundeb ainda é a maior forma de organização de financiamento, e depois nós vamos falar sobre programas complementares, na verdade, suplementares, financiados pelo FNDE, tá? Por que isso? Porque, basicamente, os municípios permanecem financiando a sua educação através dos recursos constitucionais e da formação do Fundeb, e, posteriormente a isso, eles suplementam com os programas da União. Até porque, pela Constituição, a função da União ela é suplementar. A responsabilidade pelo financiamento da educação permanece distribuída entre municípios, Estado e União. Só que a União, ela suplementa, ela não é a principal responsável por esse financiamento, tá bom? Então, acho que isso é importante a gente falar, inclusive agora porque houveram mudanças no Fundeb e que, mesmo que o seu Estado, porventura, consiga alcançar o valor mínimo de aplicação de recursos e, portanto, o Estado não receba mais complementação da União, os municípios, por essa nova regra, se não atingirem o valor mínimo, poderão receber recursos. Então, eu acho que essa é uma das principais mudanças do novo Fundeb que pode interessar aos gestores municipais, porque antes, na regra anterior, na lei de 2007, se o seu estado alcançasse o valor mínimo por aluno, mesmo que o seu município não alcançasse, o seu município não poderia receber nenhum recurso de complementação. Então, por isso que dessa vez a gente volta a falar do Fundeb para os gestores municipais, né? Sabendo, ciente que hoje em dia, salvo engano, pela última portaria, acho que somente 7 estados brasileiros continuaram a receber complementação da União e a grande maioria dos estados e municípios não. No entanto, houve essa mudança, eu queria deixar isso claro para vocês entenderem porque a gente vai falar de novo aqui de Fundeb. Tá certo? Tá certo. Pessoal, eu acabei de colocar a lista de presença tanto no comentário quanto na descrição e ela já está aberta. Porque eu primeiro coloquei, depois eu fui lá e abri. Pode ir lá que já está aceitando, tá? Manda bala, Flávia. Então vamos lá, querido. Vou de novo compartilhar minha tela. Vou pedir para o Selma que a gente vai se falando pelo WhatsApp. Ok. Caso tenha alguma demanda específica. Só um minutinho que eu estou aqui tentando compartilhar minha tela. Lembrando também, queridos, que esse material que eu produzi, ele foi basicamente feito a partir do material da Undime anterior, né, a nova legislação, e ele foi todo atualizado agora a partir da nova legislação do Fundeb e com informações específicas sobre a cartilha de orientação de preenchimento do censo escolar. Essas duas fontes eu vou deixar direitinho para vocês depois, para que vocês possam consultar. Só um minutinho que não está querendo compartilhar. Share screen. Tô aqui no aguardando. Ah, entendi. É porque a sua conexão tá ruim. Você tá longe do roteador, será? Ou é uma oscilação aí da rede? Vai, travou de novo. O pessoal já está assinando aqui. Já estou recebendo já. Quando vocês assinam aí, eu já recebo aqui, pessoal. Está vindo aqui para mim esse nome. Ih, miou aqui. Vou falar para ela aqui no WhatsApp. O computador dela reiniciou. Ela está reiniciando. Então, vou aguardar ela reiniciar lá para ela continuar. Tinha uma outra pergunta, eu acho, aqui para mim, depois que eu tinha terminado. Essa pergunta aqui, ó. Essas universidades que você colocou fazem essa capacitação do município? Essas universidades que eu coloquei, elas têm essa expertise. Agora, se ela vai fazer ou não para o município, depende de o município procurar para fazer algum tipo de acordo. Eu, por exemplo, vou falar da UFSCar, que é onde eu fiz o pós-doutorado, então lá eu conheço um pouco mais, né? Que lá eles fizeram com o município de São Carlos e fizeram com algum outro município que eu não sei qual que é. Eu já vi algumas outras iniciativas assim. Então, veja, se você é um município, se você realmente está interessado nisso, a universidade está interessada em fazer pesquisa aplicada. Porque pesquisa aplicada tem alto valor científico. Então, eles vão oferecer para você para fazer pesquisa. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que ela preste o serviço por meio de uma fundação.
Né? A Flávia já está voltando já, tá? Ela só está entrando em outro computador, ela me falou. Então, por exemplo, você tem várias universidades que têm fundações que podem prestar serviço. Essa prestação de serviço, quando é fundação, como não é uma escola, uma empresa, ela tem algumas facilidades quando a gente fala da 8666, né, a lei de licitação. Então, você consegue fazer um pouco mais fácil esse processo licitatório. Então, vou dar um exemplo. A UFSCar, que é a universidade, a instituição é a universidade, então ela tem lá dentro um laboratório, que é o LAMIE, que é uma fundação. Tem o laboratório que é do LESH, que é o Laboratório de Estudos de Comportamento Humano. Aí tem um monte de laboratório lá, alguns são fundação, e, portanto, eles podem prestar serviço, então o município pode fazer algum tipo de acordo. Aí a Dina falou uma coisa legal. A UFSCar viria para Mato Grosso? Eu não sei, eu não estou mais, já terminei o pós-doc lá, né? E o pós-doc também acaba sendo muito distante, porque só pesquisa, você não faz disciplina normalmente, né? Mas eles também podem, qualquer uma dessas, podem prestar esse serviço à distância. Né? Hoje, existem várias formas de treinar profissionais à distância. Eu dei exemplo aqui daquelas diretrizes. Aquelas diretrizes são a partir da análise de uma série de processos de treinamento de professores que deram certo. Né? Então, um dos itens lá, usar a internet. Então, existe muitas pesquisas que fazem isso à distância. Eu não estou dizendo que eles fazem, eu estou dizendo que eles podem fazer, depende da conversa que tiver, depende do acordo, né? Em Mato Grosso, eu realmente não sei se tem universidade pública aí que faz, porque tem um pesquisador muito bom nessa área, mas eu acho que ele é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é em Cuiabá, não. Aí eu não conheço, não sei se tem. Tu pode procurar a universidade daí também, talvez tenha, eu que não saiba. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise muito um pouco mais aprofundada, porque a maioria das pessoas que falam em educação inclusiva, né, educação especial, não fala nada com nada, assim, de prática. Nada. Vocês sabem disso. Ninguém aqui tá vendo, é a primeira coisa que está vendo de educação inclusiva agora. A maioria daqui já tem uma história, já comprou livro, já fez pós, já fez palestra, já participou de palestra, participou de curso, e não tem nada de prática. Esse programa que eu mostrei para vocês, para ensinar um indivíduo a entrar numa brincadeira, você não vai encontrar uma coisa como essa num livro de educação especial no Brasil, em português. Não tem. Eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas nunca vi. E palestra de educação especial é só para dizer que a gente tem que respeitar, que são pessoas iguais e tal. Né? Então, a gente precisa, não é porque uma universidade tem um programa de educação especial que isso vai ter utilidade no município. É preciso que trabalhe com práticas baseadas em evidências. Então, a relação tem que ser clara. Você consegue, quais das 28 práticas baseadas em evidências você consegue formar os meus professores? Você consegue formar? Para planejar para essas práticas? Ou não? Né? Então, a gente tem que ter uma linguagem muito clara. Se tem duas frases que os professores mais falam em saída de formação. Duas. Primeira é assim, isso aí é só teoria. Essa é a frase número 1. E a outra é assim, quero ver fazer isso aí na minha sala. Vem na minha sala fazer isso aí que você está falando. Quero ver. Essas são as top. E os professores estão certos. Porque na maioria dessas avaliações, dessas formações, é só absurdo o que é dito. Eu estou na academia, mas eu sou professor de sala, então eu sei que os caras falam uns negócios que... Tem um livro, eu até fiz uma análise dele num lugar aí, num livro que eu vou publicar depois, né? Que a pessoa fala assim, você chega na sala e pergunta, o que vocês querem estudar? Aí os alunos vão falar. Aí eles vão discutir entre eles. Eu quero estudar, eu quero isso, eu quero estudar aquilo. Aí eles vão selecionar. Aí você vai dar uma aula bem geral. Aí você vai, depois que você der uma aula bem geral, você vai dar um monte de atividade, desde para o menino mais severo até para o menino mais que tem mais repertório, né? E aí a sala vai se tornar um laboratório de aprendizagem, debate. E aí todos eles vão apresentar conforme as suas capacidades. Você quer saber o que acontece se você fizer isso? Você fala, pessoal, o que você quer estudar? Aí o outro fala assim, professor, eu quero estudar Free Fire. E o outro fala assim, eu não, eu prefiro Fortnite. Aí eu falo assim, que nada, você é idiota, moleque. Aí daqui a pouco outro começa a falar do outro agora, daqui a pouco eles começam a sair na pancada e eu tenho que parar ali no meio e falar, não, pelo amor de Deus. E aí, mas vamos imaginar que eles ainda chegassem à conclusão que eles querem estudar um assunto muito erudito.
Aí eu daria a aula sobre o tema de um modo geral, e eu faria assim, gente, olha aqui, tem 10 possibilidades de atividade. E eu faria uma, porque tem aluno com deficiência intelectual, com super dificuldade motora, então eu faria um que era só fazer um contorno. E eu faria desde a outra que é elaborar uma redação sobre, sei lá, sobre os motivos que levavam os cruzados aí para o Oriente Médio. Você sabe o que os alunos iam fazer? Todos eles iam fazer um desenho bem simplesinho e falar, professor, já terminei, pode fazer o celular? Pode usar o celular, professor? Professor, pode jogar? Pode só assistir vídeo, então? E eles iam ficar 45 minutos me perturbando. Isso que iria acontecer na sala de aula. Qualquer professor sabe disso. Qualquer pessoa que conhece sala de aula sabe disso. É só a pessoa que nunca pisou na sala de aula para achar que ia virar um laboratório de aprendizagem de não sei o que mais. Né? Então, é isso. A literatura e a formação da nossa academia, de um modo geral, está profundamente pseudocientífica. Pode compartilhar a tela, Flávia. Opa! Então, é profundamente anticientífica. E esse é um problema que pervade, né, e que instrui mal, vamos dizer assim, acaba instruindo mal os municípios. E aí, deixa eu falar uma coisa importante. Os gestores acabam aderindo, porque não estão em sala de aula, ao discurso dos acadêmicos. E parando de ouvir os professores. Isso é um grande equívoco. Então, a gente precisa ouvir os professores. Claro que não precisa seguir tudo que o professor está falando. Eu também sei dos vícios dos professores. Mas a gente precisa... A mediação disso se resolve quando a gente usa conhecimento científico que tem uma interface prática muito clara. E não o discurso acadêmico, pseudocientífico, que é predominante, hegemônico na nossa academia.